dia, gente. Boa tarde, boa noite. Os que irão chegar, para aqueles que vão vir pela manhã, outros pela tarde, outros pela noite, independente do horário. Eu desejo que eles sejam ótimos e que o dia de vocês sejam de bênção. Embora que muitas das vezes a nossa olhada com os nossos olhos naturais, a gente diz, é difícil. Não é não, gente. Basta crer, né? Crer, acreditar e esperar. Aqueles que esperam em Deus jamais são decepcionados. Deus é fiel em todo o tempo, mas o horário dele é o nosso. Dando continuidade ao meu testemunho de ontem à noite, estava escurinho, né, gente? Porque é escuro. Eu fiz um vídeo à tarde, né, de ontem. E era para eu postar, mas tinha umas coisas que estavam meio que embaçadas. Não achei melhor não postar. Eu excluí e fiz, e já aquele horário, umas 6 e pouco, 7 horas. Por aí. Vou dando continuidade rápida para concluir de onde ficamos. E foi onde a primeira experiência que eu tive, né, quando eu aceitei Jesus, em meio à luta, batalha. Aceitar Jesus não significa que tu não vai passar mais por luta, tá? Não significa que elas vão cessar, muito pelo contrário. A única coisa que me confortou e que me conforta e conforta qualquer outra pessoa, qualquer outro cristão, qualquer pessoa que crê em Deus, é que Ele está no controle de todas as coisas e Ele não foge dela. Ai, independente das situações da vida. E assim foi a minha vida. Aceitei Jesus nos meus primeiros passos e nessa luta toda, né? E depois disso veio o falecimento, a morte dele, do meu parceiro. E depois foi a minha luta sozinha com meus 2 filhos, gente. Que eu nunca fugi da raiva, sabe, gente? Eu nunca me acovardei. Eu nunca me acovardei às situações da vida. Elas me tiram o chão para vestir o tapete. Elas me derrubam. No sentido de não ficar morta, né? Elas tentam me matarem, mas não conseguem, sabe? Eu vou com perseverança, eu vou com fé, eu vou acreditando que quem está à frente da minha vida, das minhas lutas. E saber que, embora seja ferida, mas jamais serei vencida. Porque uma batalha a gente pode até perder, mas a gente está vivo. E levanta de novo para batalhar de novo, cai de novo, levanta de novo. Assim é a vida, gente. Então, de tudo que eu passei e de onde ficamos, né? Que foi quando o anjo entrou, a luz entrou. Por isso que eu digo, gente, que não é bem a gente estar dentro de uma firma, né? De um local. Não, gente, Deus, quando a gente tem uma sinceridade com Ele, né? Quando a gente tem uma verdade, um desejo, um anseio. Que naquele dia, gente, eu tava assim, com a sede tão grande, com a saudade tão grande, sabe? Da intimidade que tinha e tem, né? Que tem dia que a gente tá meio assim, sabe, gente? Que a gente não quer ouvir nem a própria voz. E tinha desses anos que foi humano, né? 12 meses que eu passei fora. Mas não que eu deixei Cristo, que eu deixei de acreditar, não, gente. Só apenas me afastei do local, né? E depois tornei com força, que foi justamente quando que eu tive essa intimidade, gente. Quem já leu a Bíblia já ouviu falar de arrebatamento, né? Meu espírito foi arrebatado. Ali foi um arrebatamento que eu tive e a palavra de Deus fala sobre isso. Que o servo dele foi arrebatado, vivo ali, e o espírito foi arrebatado. E o Senhor leva onde quer, gente, é assim, uma coisa assim, sobrenatural. A gente vive que a gente conta assim, muitas das pessoas acreditam, gente, só você tendo uma experiência, gente, é necessário se ter essa experiência para você acreditar. Acreditar, porque a pessoa que tem, gente, nunca esquecer. Gente, não foi a primeira, não foi só a primeira, gente, eu tive várias,
sabe, de experiência, por isso que eu digo pra você, falar é uma coisa, mas você vivê-la é totalmente diferente. Gente, eu nunca imaginei na minha vida que isso pudesse acontecer, e aconteceu quando eu estava já quase que um ano afastada da círculo dos homens, não de Deus, gente. Ninguém se afasta de Deus. Deus vai estar sempre ali. Na hora que você precisa falar, conversar com um amigo, basta você desabafar, basta você falar. Não precisa abrir a boca, mas falar com o pensamento, sabe? Com o coração. E foi justamente isso que aconteceu comigo, gente. Quando eu vi aquele lugar, aquelas pessoas de vestes brancas, gente, aquela água tão cristal, sabe? Tão cristalina, muros, gente. Meu Deus do céu, tudo que eu vi é sobrenatural, lindo, que jamais, de todo o mundo, de toda a natureza, de tudo que Deus formou, não existe coisa igual, gente. Que eu fui. Lindo, 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 lindo. Aquele silêncio, gente, aquele silêncio, sabe? Aquela paz tão grande. E lembra-se que eu não dormi, tá? Eu tava com os meus olhos fechados, cheio de lágrimas, pesado de lágrimas, que foram muitas lágrimas que escorriam quando eu falava com ele em pensamento. Precisa tu gritar com Deus não, que ele é surdo, né? Que tem irmão que grita, mostra, quer mostrar. Quando tu entrares no teu quarto, em secreto, fala com ele. Porque foi em secreto, gente, sabe? E olha o que eu tô ouvindo. E as pessoas dizem, não pode ouvir essas músicas do mundo. Gente, nós estamos no mundo. Eu não gosto de certas letras de música, né? Mas romântica sempre gostei. E eu tava ouvindo quem? Não era uma adoração a Deus. Era Zezé de Camargo, uma coisa do coração do homem, né? Um amor, né? As canções de amor dos homens que fazem pra uma mulher. E olha o que eu tô ouvindo, gente. E foi bem aí que eu te liguei, parei tudo, silenciei tudo e chorei. Abri-me com ele, contei-lhe que estava precisando naquele momento, que eu queria ter uma prova, gente. Queria que Deus provasse para mim esse amor, sabe? Que é a Bíblia, gente. Foi feito por homem, ninguém sabe disso, que a gente não viveu disso. Mas é você mesmo. Somos nós mesmo que tem que pedir a Ele, sabe? Não é ninguém que pediu por você, não. É o desejo que a gente é o desespero da alma, sabe? Que a alma da gente é tão sedenta, eu tão sedenta, sabe, de Deus, naqueles momentos, gente. Tão sedenta, que palavras não saíram, a voz não saiu, o coração falou, o pensamento voou, sabe? Foi bater em Deus, sabe? E ali, gente, foi rápido que aconteceu. E eu vi, gente, eram as 10 e pouco da noite, quando eu silenciei falando com ele, sabe? De pensamento, pelo o anseio que eu tava da minha alma. A necessidade que eu tava ali de amor, de carinho, sabe? E eu peguei e falei pra ele. E meus olhos pesaram tanto das lágrimas, gente. Eu enxugava e vi isso sobrenatural. E, gente, foi esse horário, eu não dormi. E quando eu tornei, que aquele ser me trouxe novamente, o meu espírito, gente, que entrou pela parede novamente, depois que eu vi isso, e lá teve algo que me chamou a atenção, gente. Ele não falava, sabe? Ele não deixava, eu tentava virar assim pra olhar pro rosto dele, não deixava, meu pescoço assim, ficava parado, só num lugar, sabe? Aquilo que eu tinha que ver, eu não tinha que ver o rosto dele, eu tinha que ver aquilo que era pra eu ver, porque eu pedi aquilo. Eu disse, Deus, eu quero te ver, eu não falei isso, não é? Até porque a face de Deus é resplandecente, eu até morreria, né? Aí, aquele anjo que ali tava, que no colo, gente, fui mimada, sabe? Mimada por Deus. Um mimo de Deus. E ali eu vendo tudo aquilo, os meus olhos participando de tudo aquilo ali, gente. E eu tava cansada, sabe? Ele me mostrou muitas coisas, gente. Meus olhos foram muito longe. E quando foi o único horário, gente, que eu ouvi aquela voz tão suave, gente, uma voz suave que eu nunca ouvi na minha vida. Nunca, não sei, naquele sobrenatural. Naquele momento que eu tava vivendo aquilo, uma voz tão mansa, gente. Tão mansa, sabe? Tão leve. Que eu falei assim,
eu quero ir embora, eu tô com medo, porque, gente, é o ser humano, o medo normal do ser humano. Era bom para os meus olhos, era aquilo que eu tinha pedido, sabe? Eu queria ver esse amor, eu queria saber se era real. E o amor dele é tão grande que ele me mostrou os dois lados, gente. Então você tem duas escolhas, filha, aqui. Não é ele falou, mas o que ocorreu. Ele me mostrou. Tu tem duas escolhas e isso existe, gente. Existe porque eu fui lá. Não entrei. Tem muita gente que diz que entrou no inferno. Eu não entrei, gente. Eu não entrei. Eu não posso dizer que entrei porque eu fiquei nos braços do anjo. Eu não entrei. E o céu também eu vi. Eu não estava dentro do céu, gente. Mas eu vi, sabe, o que tinha lá. Aquilo que ele queria me mostrar, ele mostrou. E uma coisa que eu quero frisar bem, gente, antes de dizer que foi o horário que falou, é que o inferno foi feito por homem, tá? Deus não fez inferno para jogar o homem lá, o homem que escolhe. É nossa escolha aqui, gente. Não tem essa. Tu tem que escolher aqui que tu quer. São as nossas obras, as nossas atitudes, é o nosso aceitar, gente, é o nosso aceitar e dizer, Senhor, eu quero esse amor, eu aceito esse amor, eu quero e vou aceitar o teu sacrifício de amor na cruz por mim, me perdoa, se lança diante dele, fala com ele, sabe? Você falar com ninguém, é falar com ele. E eu te digo que o inferno foi feito por diabo e seus demônios, foi ele que se rebelou contra Deus. Foi ele que quis ser mais do que Deus, queria um trono acima do de Deus. Ninguém podia fazer isso. Ele era um anjo de luz, gente. Ele era um anjo de luz, o próprio Lúcifer. E ele desejou isso. E Deus, quando lançou ele não veio sozinho. Não tem aquele ditado que quem quer andar no caminho ruim, ele quer ir sozinho, ele tem que puxar alguém, né? E quando o Senhor lançou ele de lá do céu, ele disse, eu não vou, vou trazer comigo. Ele puxou anjos com ele, gente. Então fez o exército, né, do mal, o próprio Satanás. Veio, caiu, né, aqui na terra, tirou a terra de órbita quando ele caiu, que fala sobre a placa tectônica, né? Não é dessas placas, gente. Foi quando o próprio Satanás caiu com os demônios, ele foi fundo e o inferno é aqui embaixo, tá? É embaixo. E eu passei por essa experiência e na hora que ele viu, gente, só para fazer um lembrete a vocês que inferno foi feito para nós não, nós que escolhemos, tá? O céu é inferno. Tu tem uma escolha do bem ou do mal. E o que tu quer ser realmente, a quem tu quer ver quando tu sair daqui, quando tu partires daqui, para onde vai a tua alma, já pensou nisso? Pois é desse pensar que tu tem que rever, né? Para ser religioso não, porque a religião Deus não é isso não, tá? O que tu queres com ele, o que tu queres que ele faça para ti. Então, foi bem assim, e na hora que eu falei para ele, me leva daqui, que eu falei lá desse outro primeiro lugar que ele me mostrou. Ele não me falou nada, só ficou em segundo, bateu asas, girou, gente, e subiu. Eu fui no céu dos céus, passei nesse céu que a gente vê, o outro céu que tem, onde o próprio Deus está, só que eu entrei. Eu vi, assim, onde ele parou. Então, ali foi na hora que eu falei pra ele que eu estava cansada, e que queria justamente sair, né? Eu estava cansada, gente, cansei, sabe? Cansei, eu não cansei de ver coisa boa, porque o espírito estava cansado. E ali foi a única hora que eu tentei virar, pra ver se eu via o rosto dele, e o pescoço não ia, sabe, pra trás, pra olhar assim. E só ficava aqui no colo, e eu peguei e falei que estava cansada, foi a única hora que eu ouvi ele falar. Gente, que eu falei assim, eu tô cansada, eu quero ir embora. Me tira daqui. Aí passou meio tempo de segundo. Aí a voz suave, gente. Tão suave. Agora é hora de ir. Ele falou, eu ouvi, gente, aquela voz suave ali pertinho de mim. Agora é hora de ir. Aí só fez girar, a gente deu uma volta. Como um relâmpago, gente. Ela atravessou a parede novamente ali comigo. E me pôs, gente, coisa mais linda, assim, o carinho, sabe, o amor, os cuidados de Deus. Aí quando chegou lá, ele só fez assim, o meu corpo na rede. E eu vendo meu corpo lá, né, e meu espírito veio. Aí entrou de novo.
E quando entrou que eu tentei, gente, olhar, de novo, curiosidade, gente, que a gente fica curiosa pra saber quem é. Ai, eu não vi. Gente, sabe horas que eu vi ver as costas e as asas alvinhas, gente, branca, branca da cor das vértices. E assim, mais ou menos 2 metros e pouco de altura, gente, bem alto. Esse rabo de cavalo que eu tô aqui, né, só que era aqui embaixo dele, amarrado, aquele cabelo amarrado aqui. E eu vi as costas e as asas. Foi a única coisa que deu bavelite, tu sabe? O rosto não deu, porque ela resplandecia muito, é muita luz, gente, muita luz, muita luz. E aí ele bateu asa e passou. Na hora que ele passou, gente, que ele atravessou a parede de novo, que sumiu dali. Gente, que passou em segundo que eu tentava abrir meus olhos, só vim abrir depois que ele passou, né, a parede. Aí na hora que ele passou a parede, que eu tentei abrir os olhos, a primeira, a segunda, a terceira vez, eu abri. Na hora que eu abri, que a casa que não tem fogo, né, algumas telhas ficam afastadas devido ao gato, alguma ave que vem e tira do lugar. E tem aquelas brechazinhas. Aí aquela brechazinha, gente, na hora que eu olhei, gente, estava amanhecido o dia. E eu tinha que trabalhar no outro dia, que eu trabalhava de recepcionista já na pousada do meu cunhado e minha irmã. Eu bati os pés, era mais ou menos 6 e pouco, gente. Bati os pés assim no chão, isso é dor, tô pirada da batatinha. Ih, já amanheceu o dia. Aí eu fiquei, meu Deus, o que aconteceu? Gente, eu fiquei, sabe, pasma do que aconteceu comigo. Pasmei ali. E eu fiquei todo tempo aquilo ali, gente, eu não disse a ninguém. Você sabe o que é a ninguém do que aconteceu? Só quando eu vi minha mãe, que é a única que acreditava, gente. Porque se eu fosse dizer pra outra pessoa, essa é uma louca mesmo, perturbada, perturbada. Ela leva no médico de louco. Porque é sempre assim, gente. Aí eu disse, não, vou esperar minha mãe, eu ir no interior, falar com a minha mãe, para minha mãe saber. Porque minha mãe morava no interior, eu na cidade. E aí eu esperei, quando vi que a minha mãe, gente, a minha mãe encheu os olhos d'água, sabe? Aí eu disse, Ivone, ela disse assim, minha filha, Deus é fiel. Deus tem chamado a sua vida. Tudo que você pediu, Ele te mostrou, agora é a tua decisão. E aí vim novamente, né? E quando eu vim novamente, gente, eu fui pra cima dos homens. Sempre me dediquei à limpeza. Gente, eu gosto de limpeza, sabe? Dos serviços mais simples, de onde tiver, gente. Eu gosto de fazer. Aí eu lavava a igreja, limpava a igreja. Como assim, pequeno, levando meu simples, sabe? Chegava do serviço, no sábado à tarde eu não trabalhava. Eu trabalhava até meio-dia. Meu dia no sábado até meio-dia. Aí, no sábado à tarde, eu já me dedicava já de ir pra igreja, limpar a igreja. Sempre essas coisas simples, gente. Eu amo as coisas mais simples da vida, gente. Os serviços mais simples eu gosto de fazer. Aí eu vinha, lavava, limpava tudo. Aí, que a minha igreja era muito grande, aí começavam uma turma de limpeza no sábado e outro domingo. Mas domingo eu queria cuidar da casa, ficar com a família, com meus filhos, tudo. Então eu ia no sábado mesmo cansada. Então assim foi o meu caminhar, né? Eu cheguei até lá sem nenhum, como é que eu posso dizer, sem uma expectativa do que poderia eu ser futuramente. Mas como Deus tem plano, chega um dia que Ele te entrega. E eu dando meus passos, eu não ia só numa firma dos homens, que era a igreja, né? Que a igreja sou eu aprendi isso, ninguém tira. Então, eu ia lá da minha mãe, que é onde eu dei os meus primeiros passinhos. Eu ia em outras, porque eu estudava, eu trabalhava, estudava, e era uma confusão, gente. Eu tentava de todas as formas me encaixar, né? De alguma forma para servir as pessoas. Então, foi assim a minha caminhada, foi minha primeira experiência, né, de fé, caminhando com Cristo, gente, que eu jamais vou esquecer o que Deus fez, o que Deus faz, o que Ele fez, e vai sempre fazer, gente, porque eu creio de todo o meu coração em Deus. Ele é tão misericordioso, tão cheio de graça, e essa graça que me basta, essa misericórdia, esse amor que é suficiente para mim, não precisa falar da vida, gente. E que aqui só é uma passagem. Então foi minha primeira experiência de trabalhar na obra,
né, de Deus me dedicar a isso, gente, eu nunca quis nada em troca, eu nunca quero nada em troca, porque a troca é um trabalho que eu faço com o interesse do meu ganho para me alimentar a minha família, para meu sustento. E isso é todo mundo, né? Tem que trabalhar, gente. No nosso suor a gente vai comer. Mas assim, para fazer, para a obra de Deus, pelo povo, pelo meu próximo, gente, é de coração, sabe? Tem nada nesse mundo, dinheiro no mundo que pague, gente, sabe? Que eu possa dizer assim, podia me pagar gratuito, tudo gratuito pro meu Deus, sabe? Não poderia vir dinheiro que viesse, tentasse me dar alguma coisa, eu não queria. Porque com amor, gente, com muito amor, muita dedicação. Então assim, foi assim que eu comecei. Aí no domingo eu tirava um domingo no mês para evangelizar, junto com os pastores, com os obreiros. Aí me colocaram como candidata obreira. Ai, nunca deu para ser obreira, porque foi a época que eu tive que sair de novo, né, viajar de novo. Gente, eu sou uma pessoa que nunca parei, sabe, de trabalhar, nunca esperei por ninguém, gente, sempre tive, assim, minha independência própria, né, e eu me orgulho disso, sabe, eu me orgulho porque eu não preciso pedir nada a ninguém, não precisa ninguém me dar. Obviamente que ele faleceu, eu fiquei com benção, né. Primeiro foi até os 21 anos do meu filho, quando completou 15 anos, dividi para os dois e dei a parte para um e para outro. E quando completaram 21 foi cortado, então eu preciso voltar na justiça, e a justiça me deu, porque a gente já era casado, né? E espera uma burocracia lá, nós um monte de coisa, porque só o registro de nascimento, certidão de nascimento já diz tudo, né? Que convivência, tinha 2 filhos e tudo. Mas o modo sempre dificulta para o outro, até para si próprio. Mas Deus me deu a graça de retornar para mim. E até hoje é o meu trabalho, eu sempre mexo com uma coisa, eu não gosto, gente, eu não suporto ficar parada, eu não suporto ficar sem ar, sabe? É o meu sustento, eu não suporto. Então eu tenho graça de receber, que até hoje é ele que me sustenta, né? Me sustenta. E então, como é que eu posso dizer para vocês? Eu tenho essa graça, mais uma para agradecer a Deus, que é isso, né? Que pelo menos isso. Mas eu não gosto, gente, de ficar só nisso, sabe? Eu tenho que mover alguma coisa, eu tenho que fazer um outro ganho para mim. Eu tenho que suar, sabe? Porque para mim vale o suor. Esse suor é do suor da gente que vem nosso tempo de valorizar. Mas o meu valor não está no apego, sabe? O meu valor é valorizar o que Deus me dá, eu usar, usufruir dele e me apegar. Porque tem gente que se apega a muitas besteiras, a muitas coisas do mundo. Eu não gosto, gente, de casa, essas coisas. Mas bem material para mim não vale puxar nada, eu dou, eu vendo, sabe? Eu dou e eu vou embora. Ir para um outro lugar. Eu dou, eu vendo, faço tudo isso. Mas você pode estar na certeza que foi a mesma experiência com Deus. Eu nunca deixei de trabalhar para mim, sempre trabalhei. E gratuitamente eu passei quase 8 anos, né, no Nossa Senhora de Nazaré, que é uma cidade próxima daqui. Que depois uma igreja que eu fui para São Paulo, que eu voltei de novo, né, a viajar, fui para São Paulo. Lá em São Paulo passei quase um ano, voltei de novo. Quando eu voltei lá de São Paulo, eu já estava em outra denominação, ou seja, outra firma de uma outra placa de denominação, né, a firma dos homens. E eu vim para resolver uma situação minha aqui no Piauí, e tá meus filhos. E quando eu cheguei, a minha sobrinha irmã, né, que minha mãe criou, minha sobrinha desde pequenininha, eu tenho ela como sobrinha. Eu tenho ela com minha irmã, que sempre tem apelidinho, né? E eu sempre me chamo cachorra véia. E eu e ela não sabe, estamos assim, como irmã mesmo. E ela estava passando uma perrenga. E a minha mãe, minha filha, eu quero que tu vá lá na Cleciana, tua irmã que mora lá em Parnaíba. E ela tá precisando de ti. Eu passei uns tempos lá com ela, uns dias com ela, né? E fui na denominação que eu estava em São Paulo, fui lá, que aqui não tinha. Aí eles resolveram abrir aqui, né? Em Campo Maior. Aí me lançaram para a sede de Teresina, quando eu vim de Parnaíba. Aí eu contei que eu tava lá,
nessa denominação em São Paulo. Aí o pastor telefonou para a sede, né, que é a sede regional, é na capital aqui do Piauí. Eu estava em Parnaíba, na outra cidade, após Campo Maior. Eu fui para lá e quando cheguei lá, quando eu cheguei aqui, eu fui lá e aí o pastor disse que queria abrir uma denominação aqui, aí me deu, né, para eu ficar trabalhando, uma coisinha aqui, outra lá, procurar ponto, isso. Só que era para ser aqui, mas já Deus já sabia para onde que iria, não era aqui, já foi para Nazaré, porque lá foi doado ponto pequeno, né? Cabia mais ou menos 60 pessoas, uma cadeira, umas 70, 75 em pé. E aí eu fui para lá com o pastor, com todo amor, assim, trabalhando, fui com ele até Nazaré. Ele nunca tinha andado nessa cidade. Aí vimos lá, a igreja estava terminando de fazer a igreja. Aí marcou o dia para ter culto. Aí a senhora se inscreve e lá. Eu não, mas escrevo sim. Aí eu fui, gente. Fui pra lá, morava aqui e ia pra lá. E às vezes a gente não tinha nada condição, né, pra ir pra lá. Aí eu ia de bicicleta, gente. 10h30, 11h da manhã, pegava meu filho já adolescente, de 12 para 13 anos, mais velho, e a menina de 11 para 12 anos. E ia de bicicleta com ele, gente. Saía 10 e pouco daqui, cheguei de bicicleta lá 1h da tarde, gente. Paga isso na manhã. E voltando no outro dia, dormi no chão, né? Fiz o evangelismo, fiz tudo, sabe? E foi a minha primeira, como que se pode se dizer, a minha primeira caminhada a servir, né? Um outro povo que ali só estava eu e os meus filhos. E nessa época tinha uma pessoa comigo, né, que também a ajudava, mas que eu não estava aqui, estava em São Paulo. E aí eu fui. E aí eu comecei a dar meus passos, a servir na dessas coisas mais simples, gente. Dormia no chão, que eu não conhecia ninguém, né?